Você vai ouvir a partir de agora a Palavra Restaurada, um programa da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas. E nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus com a reflexão da Palavra de Deus, hinos e orações a seu favor. Então, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quem entrará no eterno lar de luz? Quem hoje está a contemplar a cruz? Neste mundo incréu, envolto em denso véu, quem achará o Salvador Jesus? Graça e poder do além, dizes fazer em teu viver o bem, mas teu coração não sente a salvação, não entrarás na muito feliz mansão. Quem ouvirá dos anjos a canção que saudará a santa multidão, quando além do mar a praia enfim chegar, quem transporá as portas de Sião, lá entrarei e estarei aos pés do Salvador com os demais fiéis, que também terão do céu habitação, a quem verei nessa feliz mansão. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Essa foi a astúcia da serpente para com a mulher, certamente com o objetivo de destruir o trabalho do Senhor, a obra de Deus, a obra-prima do Senhor. A palavra nos diz que esta serpente é o mesmo diabo, Satanás. É aquele que se rebelou dos céus. E lá ele enganou uma terça parte dos anjos. A palavra nos diz que ele queria construir um trono acima do de Deus. Mas como foi expulso, foi lançado nas trevas, não se achou mais lugar para ele ali. Então ele, desde então, faz guerra à semente, a igreja do Senhor. Chegando nessa atmosfera, nessa terra que o Senhor Deus fez, ele foi diretamente no ponto e com a estratégia, dizendo: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
Ora, não foi isso que o Senhor falou, de toda a árvore do jardim. O Senhor Deus falou da árvore que estava no meio do jardim. Mas ele fez uma abordagem dizendo de toda a árvore do jardim que o Senhor Deus tinha feito. Bom, a mulher conhecia a história, ela conhecia a palavra. E ela disse: de toda a árvore do jardim poderemos comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Você não pode desobedecer. Isso aqui é uma regra. Em tudo na vida existe regra. Para servir a Deus existem regras, existem leis. Assim como essa terra, para que ela exista, precisa regras. É preciso uma gravidade apropriada para que o homem permaneça aqui. É preciso a luz solar para que os vegetais cresçam e haja equilíbrio da natureza, as ervas e os animais. Tudo isso é preciso leis. Tirando ou quebrando essas leis, as coisas desandam. Pois quando Deus colocou o homem nessa terra, ele estipulou leis. E uma delas era não comer da árvore que estava no meio do jardim. E a serpente veio com a mesma história de antes. A mesma história que ela tinha enganado também uma terça parte de anjos, ela veio enganando a mulher. Olha, a serpente disse: certamente não morrereis. Ela veio contradizendo aquilo que Deus tinha falado. A serpente veio contradizendo aquilo que Deus tinha dito. Veja como ela é. É mentirosa. É astuta. E ela consegue enganar alguns, inclusive conseguiu enganar a Eva, dizendo, e acrescentou, além de dizer certamente não morrereis, disse, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis iguais a Deus. Vocês serão iguais a Deus. Olha que essa ideia de querer ser igual a Deus é a mesma dele, quando se rebelou nos céus e induziu uma terça parte de anjos. Aquela ideia também da Torre de Babel, construir uma torre que chegasse no céu. Os construtores fizeram aquilo. Não tem como. Não tem como. Houve transgressão. A mulher, vendo aquilo, foi enganada, foi engodada, ali foi um engodo. Quando a serpente disse, certamente não morrereis, vocês serão iguais a Deus. Então a mulher viu aquilo, a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para ter entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido Adão. E ambos comeram do fruto. Adão também foi enganado. Ele se deixou levar pela cobiça. Querer ser grande, querer ser igual a Deus. Ele se deixou levar por isso. E por esse motivo, eles foram expulsos do jardim. Mas antes, observe o que o Senhor Deus fez. Então, o Senhor, ele saiu ali na viração do dia. A Bíblia diz que ele passeava no jardim do Éden, no paraíso, na viração do dia. E Adão se escondeu.
Adão começou a se esconder dele. Adão não estava mais otimista, não estava mais corajoso, mais íntimo, ele estava envergonhado e começou a se esconder de Deus. Então o Senhor Deus disse: Adão, onde estás? Ora, nós bem sabemos que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê tudo, ninguém consegue se esconder de Deus. A palavra diz que até se o homem se esconder nas estrelas dos céus, de lá ele será derrubado. Ele cairá de lá, está na vista de Deus. Ora, e quem era o homem para se esconder ali no jardim? Mas o Senhor fez essa pergunta: Adão, onde estás? Essa indagação não foi porque Deus não soubesse onde ele estava. Essa pergunta foi porque era Deus instigando, ajudando Adão a pensar. Ele precisava pensar e reconhecer as suas falhas. Deus dando oportunidade para Adão reconhecer as suas falhas, os seus pecados, os seus erros. Por isso Deus perguntou a ele: onde estás? E então não conseguiu se esconder. Quando Deus perguntou se ele tinha comido do fruto da árvore que estava no meio do jardim, ele disse: Senhor, a mulher que me deste, ela comeu, e a mim me deu também. Adão, a princípio, ele não assumiu o seu erro. Ele não assumiu o seu pecado. Embora tenha visto a sua consciência acusando, mas ele quis colocar a culpa em outra pessoa. E não foi nem somente na sua mulher, Eva. Ele quis colocar a culpa no próprio Deus. Quando disse: a mulher que me deste, quer dizer, o Senhor poderia ter me dado outra diferente. A mulher que me deste, ela não foi fiel, ela não foi cuidadosa, ela não foi vigilante, ela foi enganada pela serpente e eu também fui enganado por ela, por causa da mulher. Veja só a que ponto o homem chega para tentar escapar de um problema que é propriamente seu. Agora, são homens e mulheres assim. Tem essa tendência de Adão e Eva. Quando o Senhor Deus perguntou a Eva, ela disse: Senhor, a serpente me enganou. A serpente me enganou, quer dizer, eu não fiz isso porque quisesse, mas eu fui enganada também. E de fato, a serpente era astuta. A serpente era o diabo. Veio de uma forma astuta e conseguiu enganar a Eva, que conseguiu enganar Adão. E ambos caíram no pecado. Mas culpar um ao outro não resolve o problema. Veio o castigo sobre eles. E Adão, então, já não podia mais ter aquela vida tão tranquila de antes no jardim, no paraíso, porque veio uma penalidade sobre ele. Ele foi responsabilizado por seus atos, assim como a mulher também foi responsabilizada por seus atos. Então, o Senhor Deus disse a Adão, o castigo de Adão foi que eles seriam expulsos do jardim do Éden, daquele paraíso, daquele lugar maravilhoso. E agora, para comer o pão de cada dia,
ele teria que suar muito, com espinhos e cardos na sua pele, ou seja, com muita dificuldade. Muitas dificuldades eles teriam ali, a partir daquele momento, para sobreviver nesta terra. Para ganhar o pão de cada dia, teria que lutar muito. A mulher também veio a sua penalidade. O Senhor disse: multiplicarei as dores de parto. Então as dores de parto da mulher foram multiplicadas. Isso significa que a mulher já engravidava, já tinha filhos e tinha também dores de parto. A multiplicação por zero é sempre zero. Mas a multiplicação por algo que existe sempre aumenta. Por 2, por 4, essa por diante. A multiplicação por zero é zero. Então, as dores de parto da mulher, elas foram multiplicadas. Muitas dores ela teria a partir de então para dar à luz a filhos. Então nós vemos já uma penalidade, né? Tanto para o homem como também para a mulher. A serpente não ficou também sem culpa, não. O Senhor disse que a partir de então ela estaria rastejando no pó, e haveria uma grande inimizade entre a mulher e a serpente, de forma que ela morderia o seu calcanhar. E a mulher não teria sossego enquanto não esmagasse a cabeça da serpente. E isso é natural. Isso acontece com naturalidade. A pessoa não fica satisfeito quando é ameaçado por uma serpente a se livrar dela, ou quando mata a serpente, ele esmaga a cabeça. Há uma inimizade. Ambos receberam a pena. Ambos foram, então, culpados. Agora, a questão é que essa culpa se estendeu na humanidade, pois o homem saiu do jardim do Éden. E então as multiplicações dos problemas também surgiram. É interessante que Deus sempre está pronto para atender o seu servo e a sua serva, dando oportunidade. E Deus deu oportunidade para Adão, fazendo aquela pergunta: onde estás? Quer dizer, pensa nisso, analisa a tua vida. O mesmo ele fez também com Caim, que matou o seu irmão. Depois que aquele casal, Adão e Eva, foram expulsos do jardim, não puderam mais entrar ali, o Senhor colocou ali guardas para que ninguém mais entrasse ali, os querubins com espadas, diz o verso 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E o homem não teve mais condição de entrar, de ficar ali. Ele foi expulso do jardim do Éden. E depois que saíram do jardim do Éden, eles tiveram mais 2 filhos. Teve Abel e Caim. É interessante que quando Abel também, com inveja, também com a mesma ideia de grandeza, de ser o melhor, matou o seu irmão. E Deus fez a mesma coisa com ele. Quando veio, perguntou: onde está o teu irmão Abel? Caim, onde está o teu irmão Abel? Então ele instigou também Caim a pensar.
Só que Caim teve uma mente ainda mais deturpada e disse: porventura sou eu guardador do meu irmão? Eu não sei, eu não sou guardador dele, ele dá conta de si mesmo. Ele fugiu completamente da sua responsabilidade. E falou ainda com grosseria. É assim que acontece quando a pessoa não assume a culpa, não tem humildade. É preciso reconhecer os pecados, é preciso reconhecer os erros, aceitar Jesus como Salvador, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar, eu quero ser uma nova criatura. Sem o Senhor, eu não tenho como viver. Por isso, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. Sou necessitado, sou fraco, necessitado. Preciso da tua benevolência. Estende as tuas mãos para mim, Senhor, e perdoa os meus pecados. É muito importante. A palavra de Deus é anunciada com esse objetivo. Toda a razão da pregação da palavra de Deus é para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e viva. O homem se arrependa, a fim de que retorne ao caminho do Senhor. Não se ache grande o suficiente para não necessitar de Deus, porque na verdade somos dependentes do Senhor. Se alguém sente em seu coração, aceita Jesus agora, não deixa para depois. Arrependa-se dos seus maus caminhos e diga: eis-me aqui, Senhor, aceita-me. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém, graças a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, por tua palavra maravilhosa em nossa vida e em nosso coração, por este momento maravilhoso em que podemos expressar os nossos sentimentos de gratidão e interceder um pelo outro, dizer que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, pedir ao Senhor que aceita, meu Pai, o teu servo, este servo e esta serva, arrependidos. Meu Deus, perdoa-lhes os pecados, cura as suas enfermidades, retira as dores e dá-lhes uma novidade de vida. Nós te pedimos, Senhor, também te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você quer adquirir mais conhecimento sobre esse trabalho, ouvir mais mensagens assim? Então se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sino, porque fazendo assim você vai ser notificado e todas as postagens que fizermos, então você receberá de imediato, em primeira mão. Também você pode escrever, dar a sua opinião. Se você der a sua opinião, nós estaremos vendo e poderemos melhorar mais e mais o trabalho que está sendo feito. Saiba que o nosso objetivo é anunciar as boas novas e ver as almas se rendendo aos pés do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. Anunciar as boas novas e ver as ovelhas
se chegando, se aproximando do nosso Senhor Jesus. Então, que